O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho, quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, esse texto que hoje nós escutamos aqui na igreja é um dos textos mais profundos da nossa fé. É um dos textos onde nos retrata verdadeiramente quem somos. Esse filho de Timeu aqui é um indigente, é um sem nome. Bartimeu não é o nome dele. Bar quer dizer filho, e Timeu era o nome do pai dele. Então aqui o texto deveria ter sido traduzido de uma forma mais precisa assim: o filho de Timeu, cego e mendigo. Mas não se diz o nome desse filho de Timeu. Comumente a gente chama Bartimeu, mas não era o nome dele. Esse cego aqui é o espelho de todos nós, que somos cegos para a vida espiritual, que somos cegos para alcançarmos muitas vezes a salvação. Observem que esse cego aqui estava sentado à beira do caminho. Estava aí um João Ninguém da vida, vendo a vida passar, cego, sem muita coisa que fazer. E quando aquele homem ouviu dizer que o Nazareno, Jesus, o Galileu, estava passando, aquele homem ali começou a gritar. Olhem que aquele homem deveria já ter escutado muito falar de Jesus, das maravilhas que Jesus já tinha feito, e começou a gritar, uma agonia, um afobamento tão grande, uma inquietação, porque ele sabia que se Jesus tinha feito maravilhas na vida de tantos, poderia fazer maravilhas na vida dele também. Vejam, minha gente, que é a mesma situação de cada um de nós. Nós escutamos as maravilhas de Jesus,
Muitas vezes nós não vemos, nós escutamos. Nós escutamos que Jesus está vindo e a igreja não cessa, a igreja não cansa de nos dizer: o Senhor vem, vinde Senhor Jesus. E nós professamos todos os domingos na profissão de fé: está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ele virá. E tantos aqui têm essa mesma atitude do filho de Timeu, ficar muitas vezes sentado, vendo a vida passar e não se apressar para ir ao encontro de Jesus. Só que aquele homem tinha fé. Ele não enxergava com os olhos da carne, mas enxergava com os olhos do coração. Ele acreditava, ele verdadeiramente depositava a confiança em Jesus. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aquilo ali foi um escândalo para aquele povo. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era filho de José, porque eles sabiam de onde Jesus vinha, quem era sua mãe, quem eram os seus parentes, e como ele poderia ser filho de Davi. Ou o filho de Timeu está louco, ou o filho de Timeu está enxergando naquele homem o que nós não enxergamos. E por incrível que pareça, a resposta é a segunda. O filho de Timeu estava enxergando o que aquela numerosa multidão era incapaz de enxergar: quem? Deus ali no meio deles. Eles não conseguiam enxergar Deus, filho de Davi, ou seja, Messias, o rei que veio, e eu estou crendo nele. E vocês que enxergam com a carne são incapazes de enxergar com o coração. Aqui, nessa prédica, vocês coloquem como sinônimo de fé, coração. Os olhos do coração, os olhos da fé. Eles ali não enxergavam com os olhos da fé, e aquele homem enxergava com os olhos da fé. Olha, minha gente, nós somos tentados muitas vezes a enxergarmos com os olhos da carne e incapazes de enxergarmos com os olhos do coração. E quantos se comportam assim? Porque nada entenderam de eternidade, de vida eterna, de céu, de amor de Deus. E aquele homem ali, tudo isso entendeu. A minha esperança é Ele. Ele não pode passar sem que eu grite. Ele não pode passar sem que eu verdadeiramente chame a sua atenção. Só que é impressionante, caríssimos irmãos, por incrível que pareça, nos dias de hoje acontece o contrário. Não é mais o homem que quer chamar a atenção de Deus para ser notado. É Deus que busca o tempo todo chamar a atenção do homem, para que o homem entenda, para que o homem compreenda que verdadeiramente só o Senhor é Deus e nada nem ninguém mais. Vejam que aqueles homens que não enxergavam com a fé começaram a repreender Timeu, o filho de Timeu: cala-te, fica quieto, ele não vai te dar valor, fica na tua. Claro que eles pensavam assim. Eles não se enxergavam com o coração, eles não sentiam a dor do outro, eram insensíveis ao sofrimento do outro. Tudo bem que eles não enxergassem em Jesus Deus, mas eles deveriam respeitar a deficiência daquele homem,
a dor que aquele homem sentia e a necessidade que ele tinha de chegar perto de Jesus. Só que aqui, pelo que nós compreendemos, pelo que nós entendemos, eles tinham mais medo do que Jesus podia fazer, do que aquele homem continuar com aquela deficiência. Eles já sabiam que Jesus estava curando, fazendo milagres. Era um escândalo, minha gente. Olha, se o homem odierno, se nós do século 21 somos tentados ainda em divinizar certos homens, e vocês sabem disso, como é comum quando se levanta um falso testemunho, uma mentirinha dizendo que fulano está curando, o povo é danado para ir atrás. Hoje, em pleno século 21, nós sabemos que nenhum homem cura ninguém, quem cura é Jesus. Hoje em dia, o povo é atraído pelos homens. Imaginem há 2000 anos atrás. Era um alvoroço, onde Jesus ia, aquele povo todo ia atrás. Eles sabiam que Jesus verdadeiramente curava. E o mais importante, perdoava pecados. E vejam que quanto mais eles repreendiam, mais ele gritava. É uma coisa que eu gosto aqui, desse filho de Timeu. É a insistência dele de pedir. Como nós seríamos santos se nós insistíssemos com essa voracidade que esse homem aqui insistiu? Como nós alcançaríamos o céu se verdadeiramente nós insistíssemos em servir a Deus, insistíssemos em escutar com o coração, insistíssemos em mudar a nossa vida? E ele grita mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Eu imagino essa dor aqui como aquela dor de alguém que está sentindo ali algo que não tem explicação, uma dor de sufocamento, de esperança, uma dor de salvação. E aquele homem chama a atenção de Jesus. Jesus é tocado, é sensibilizado pelo escândalo que o filho de Timeu faz. É sensibilizado por aquela insistência. E Jesus vai dizer simplesmente: chamai-o, mande ele vir aqui. E eu imagino, aqui eu gosto de imaginar nesse texto, o filho de Timeu ali, sendo conduzido pelos outros, que não tinham fé, conduzindo aquele homem cheio de fé a Deus. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. E quem disse que aquele homem não tinha coragem? Ele tinha coragem. E quem disse que aquele homem não tinha força para se levantar? Ele tinha. O que ele queria era que alguém guiasse ele a Jesus. Ele era cego, ele não sabia a direção de onde ele vinha. Talvez, por ser de nascença, a sensibilidade auditiva é absurdamente apurada, mas não sabia a distância, não sabia a direção, sabia que estava vindo. E aquele homem se despojou da única coisa que tinha. Olha, minha gente, isso aqui é tão bonito. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. É interessante porque o texto aqui não diz que eles conduziram o cego a Jesus. Os cegos
conduzindo o cego. Os cegos do coração, conduzindo o cego da carne. Eles não dizem, o autor Santo Marcos não diz isso. Diz simplesmente que ele jogou o manto, era tudo que tinha, deu um pulo e foi até Jesus. Como que se Jesus atraísse aquele homem até ele. E ele vai até Jesus, está diante do mestre, ali, contemplando o mestre com o coração, porque não enxergava, para ver toda a beleza de Deus, a sua hombridade, a sua dignidade, a sua singela harmonia e simplicidade. E Jesus, num ato de humildade tão grande, diz: o que queres que eu te faça? É claro que Jesus sabia, que aquele homem ali queria enxergar. É claro que Jesus sabia que aquele homem ali queria de verdade contemplar a vida. E Jesus, aqui no texto santo, ao perguntar àquele homem, Jesus ali quer uma manifestação de fé. Jesus quer de verdade que ele manifeste a fé. O que queres que eu te faça? O cego, com toda a sua simplicidade, diz: mestre, que eu veja. Rabuni, eu quero enxergar. Eu quero ver com a carne também. Eu quero contemplar as maravilhas do mundo. Meus irmãos, esse mesmo pedido aqui, que o filho de Timeu faz a Jesus, pedindo para enxergar com os olhos da carne, nós devemos pedir para enxergar com os olhos do coração. Senhor, eu quero te enxergar na homilia. Senhor, eu quero te enxergar na palavra. Senhor, eu quero te enxergar na Eucaristia, na tua santa igreja. Eu quero te enxergar, Senhor, na comunidade. Eu quero te enxergar nos irmãos. Ou seja, Senhor, aumenta a minha fé. E quem falou para vocês que permanecer na igreja é sinônimo de aumentar a fé? Muitas vezes a pessoa caminha tanto na igreja e a fé não aumenta de jeito nenhum. Tem algumas pessoas que eu vejo que a responsabilidade e o comprometimento, mesmo depois de tantos anos que eu aqui estou, continua a mesma coisa, não entendeu nada ainda. Muitas vezes faz as coisas por fazer. Que tristeza. É preciso, meus queridos irmãos, fazer as coisas com amor, enxergando que nós trabalhamos é para Deus. Quantas vezes eu disse a vocês: eu não estou aqui nessa paróquia por nenhum de vocês, eu estou por Ele. Vocês devem vir à igreja por Ele, devem trabalhar por Ele, devem rezar para conhecê-lo cada vez mais. E Jesus não vai dizer a ele assim: tá bom, fica curado. Não. Jesus não vai dizer aqui no texto santo: eu quero, fica curado. Também não. O que Jesus vai dizer é algo espiritual. Vai, a tua fé te curou. Sim, a fé cura. É claro que aqui
com toda a responsabilidade que a medicina exige. A irresponsabilidade de um pastor, de um padre, talvez um louco, alucinado, a dizer a alguém assim: pare o medicamento que Jesus vai lhe curar. Irresponsável. A medicina, não vou dizer também, não é? Mas a medicina está a serviço de Deus. É Deus quem dá a ciência ao cientista médico, ao médico, para encontrar a cura. Não é a força do homem, mas a iluminação do Espírito Santo de Deus. E a ciência médica é um dom de Deus. Se faz o que se pede, se reza e se tem fé, e o prolongamento da vida for necessário para a salvação, Deus vai prolongar. Se não for necessário para a salvação, Deus não vai prolongar. Por quê? Porque para Deus não importa se o homem vive 20 anos ou 50. Para Deus não importa se o homem vive 15 anos ou 90. O que Deus quer é que o homem se salve. E é o que nós cristãos deveríamos também querer. Não muitos anos de vida, mas partir quando estivermos preparados. E só pensa assim quem tem fé. Só pensa assim quem tem fé. Do que é que adianta viver 90 anos e ir para o fogo do inferno? Não é melhor viver 20 para o céu? É claro. Porque 20 ou 30 anos, ou 40 ou 50 anos a mais aqui nesse mundo, logo se esvai. Mas a eternidade, o próprio nome já diz, é perene, é eterna, não se esvai. E aquele homem recupera a vista. E é impressionante, mas aquele homem que estava à beira do caminho, agora depois da cura, segue Jesus. Olha a atitude dele. Depois que ele curou, que ele recebeu de verdade a cura, ele segue Jesus. Por quê? Porque agora ele tem todas as condições do mundo de seguir. A sua fé foi burilada. E muitas vezes nós vemos na comunidade cristã o contrário. O que é que nós vemos? Pessoas que só procuram Deus quando precisam, e depois que arrancam de Deus o que querem, somem. E só procura Deus de novo quando precisar. E é aí que quebra a cara. Por quê? Porque Deus não é nosso empregado para só nos servir, para que nós possamos servi-lo quando nós necessitamos para Ele nos servir. Não. Deus é Senhor. Somos nós que somos chamados a sermos escravos e servi-lo como mendigos, como esse cego aqui, mendigar a graça de Deus. E essa é a nossa condição. E existe mendicância maior do que essa da gente vir à igreja desejando comungar um pedaço de pão. Não existe. Existe mendicância maior do que a gente desejar um pedaço de pão eucaristizado e se ajoelhar diante de um pedaço de pão, farinha e água, sem aditivo nenhum. Não existe. E por que Deus faz isso?
porque nós devemos entender que são nas pequenas coisas que Deus habita, são nas pequenas coisas que Deus de verdade reina e vive. Oh, meus irmãos, que nós possamos todos os dias implorar a graça de Deus, pedir ao Senhor, o bom Deus, que venha ao nosso encontro, que olhe a nossa condição, que veja o nosso sofrimento, e Ele que é bom, há de nos escutar, há de nos atender. E se porventura Deus, como que não está nos escutando, insistamos como filho de Timeu, implorando ao Senhor, o bom Deus, que nos cure e que nos faça enxergar com o coração.